O Jones, vamos seguir com o Atlético aqui, mas eu quero que você fale com relação a Libertadores. Ontem houve o sorteio, o Atlético vai enfrentar o Bolívar, aí sim pelas oitavas de final da Libertadores. Claro que o fantasma da altitude já apareceu para assustar todo mundo, e o Carneiro vai falar em seguida que ele esteve presente num dos jogos mais bizarros da história do Atlético. Você tem medo do Bolívar, não? Eu acho que dos piores times que ali tinham No no pote? pote para pegar, é o pior, o mais perigoso dos piores times, dos times mais fracos, por causa da atitude. Se pegasse um Deportivo Pereira, pegasse até um Argentino Júnior, eu ficaria mais O tranquilo. Deportivo Pereira seria bom, porque é parente do Léo Pereira. Então, olha aí. Já é um adversário conhecido. A altitude de 3.700 metros em La Paz. O Carneiro cobriu esse jogo, né? Teve lá em loco, e eu ainda estava no início de carreira na Gazeta do Povo, fazendo o ao vivo do jogo na internet. Ficou maluco. E não dava tempo, era um gol atrás do outro, né? Os 5 gols do Atlético e depois os 5 gols do Bolívar. Carneiro, deixa eu só falar, o Atlético chegou a abrir 5-1 lá em La Paz, em 2002, o Atlético campeão brasileiro, foi disputar a Libertadores, chegou a abrir 5-1 e o jogo terminou 5-5, o Atlético teve 2 jogadores expulsos. Passou na CNN. E quem estava lá disse que perderia, se tivesse mais 5 minutos, perderia. Como é que foi essa experiência? Eu nunca fui para uma altitude dessa, né? Como de La Paz, não sei se o Jones já. Não. Carneiro, você que esteve lá, como é que é La Paz e o que você lembra desse jogo? Bem, primeiro vamos historiar um pouco essa questão da altitude. Realmente é problemática. Eu tive experiências em Quito, no Equador, com a seleção brasileira, na Cidade do México, em La Paz, em 3 oportunidades, uma com o Atlético Paranaense, 2 com a seleção brasileira. Não é uma boa experiência. Veja que eu não era atleta, simplesmente fui como narrador de futebol e nessa eu fui como comentarista porque eu dei um tempo na narração no início ali, 2002 foi 2002, esse jogo, né? Isso. Depois eu voltei a narrar 2003 para encerrar como narrador em 2005 na CBN. Foi Rádio Banda B, né? Eu fui pela Carneiro? Banda B, o narrador era o Marcelo Ortiz, que até hoje está lá brilhantemente. E depois eu me tornei comentarista a partir de 2005 e não voltei a narrar. Porém, o que acontece? Você sente, depois de umas 10, 15 horas que você está na altitude, o organismo já dá uns sinais. E daí à noite é o problema maior, porque você tem um pouco de tontura, você vai mais vezes ao banheiro. Dor de cabeça. Dá um tipo de uma incontinência urinária. Se você ingerir bebida alcoólica, que foi o meu caso em Quito, tomei um uísque no jantar e tal ali, e daí me deu um rebuliço de madrugada. É complicado. Agora, em La Paz, nesta partida, nós também nos adaptamos, tanto que tem o famoso o chá de coca lá, né? Que é para aliviar um pouco. Mas a gente já tinha uma certa experiência nisso aí, eu tinha já, porque as outras viagens foram anteriores a essa de La Paz. E não é fácil para o jogador também. Porém, a partida em si, o Atlético desperdiçou, né, a chance, porque foi um massacre o primeiro tempo. O time do Atlético era simplesmente o campeão brasileiro no ano anterior. Um baita time, ótimos jogadores, né? Os próprios autores dos gols, né? É uma seleção brasileira. Kleberson, Adriano, Gabiru, Ilan, Dagoberto, né? Imaginem esses jogadores hoje, né? Que time que teria. Então o Atlético desperdiçou a chance, porque no segundo tempo parou, teve 2 jogadores expulsos, aí eu achei um pouco de bobeira, até eu tentei conversar com o Ilan no aeroporto no dia seguinte, não houve assim uma boa conversa, vou dizer assim, eu também não vou ficar insistindo, né? Milão e o Adriano, né? Foram mas as expulsões meio infantis, né? E realmente, eles empataram 5-5 e o Flávio salvou para não sair o 6-5. Mas então, o Jones falou bem, é um desafio, né? Se bem que muita gente já está dizendo que o campeão vai sair de Atlético Mineiro e Palmeiras na Libertadores, né? Mas vamos aguardar. Eu acho que aquele tal negócio. Da mesma forma que precisa ir para cima do Flamengo na Copa do Brasil, na Arena da Baixada, lá em La Paz tem que se conter. Tem que se poupar fisicamente, não querer fazer 5-1, que não resolve nada pelo jeito, mas não tomar gol. Porque um 0-0, como dizia antigamente o técnico, o jogador, um 0-0 malandro, está de bom tamanho. Até porque não tem saldo de gols mais, né? Gol fora da Libertadores, então o 0-0 está ótimo.
E, Jones, você falou da Copa do Brasil, de Atlético e Flamengo. Quem que você acha que o Flamengo também pode ser o bicho-papão aí dessa Libertadores? O Carneiro falou aí sobre Atlético Mineiro e Palmeiras. Todo mundo fica imaginando o caminho do Atlético na competição. Como é que você vê a correlação de forças aí na Libertadores? Bem, o Flamengo está, eu diria, uma escada, um degrau abaixo do que estava o ano passado, né? Na Libertadores. O ano passado estava muito forte na Libertadores, foi campeão invicto, acho que uma das melhores campanhas da história da Libertadores. O Flamengo fez o ano passado. O Atlético tentou no final, teve a infelicidade do Pedro Henrique, mas esse ano não é o mesmo Flamengo. Por mais que tenha contratado e tenha se reforçado, não é o mesmo Flamengo, está um degrau abaixo. O Olímpia não é essa vaca, essa galinha morta? Galinha morta, isso. A galinha morta que o pessoal está descrevendo nos programas esportivos. Ontem eu estava assistindo a ESPN, o pessoal já deu como o Flamengo passou pelo Olímpia. O Olímpia é tricampeão da Libertadores, é campeão mundial. Não é o timinho que o pessoal acha que é, não. E o River Plate melhorou. Sim. O River pega o Internacional, o River. Eu só complementando o Jones, eu acho o seguinte, pela primeira vez, depois de tantos anos, é possível que nós tenhamos um brasileiro na final, mas talvez não dois brasileiros, como nós nos acostumamos. Porque realmente existem certos riscos, ele tem toda a razão, está muito em aberto, eu diria, essa fase da Libertadores. O Fluminense, pegando os brasileiros, né? O Fluminense está em baixa. O Fernando Diniz foi para a seleção, mas o Fluminense está em baixa, não ganha não sei quantas partidas, ou se ganhou a última, enfim, das últimas 8 jogos... Vai ficar um ótimo ambiente para o Diniz, né? Ele é técnico da seleção, convoca a seleção e não leva ninguém do Fluminense. Daí, segunda-feira, ele tem que se apresentar lá no Fluminense. Laranjeiras. Não sei nem se é nas Laranjeiras. Não, aí. Lá naquele Xerém. Xerém, centro, deve ser lá, não sei também, faz muitos anos que eu não acompanho o dia a dia dos clubes. Mas vai ficar um bom astral para ele, hein? Não, e os outros clubes, né, que vão enfrentar o Fluminense no Brasileiro, você tira os melhores, né, para levar numa data tema. Vamos deixar para depois. Vamos segurar logo, a gente vai. Foi ridícula a atitude da CBF. Já vamos falar. A gente, né, ao longo dos programas, seleção brasileira não é um assunto muito bem-vindo aqui, mas não tem como deixar de falar. Vamos falar já do Diniz. Eu quero só fechar o Atlético